Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Lani Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. E qual é a estrutura do nosso programa? O bloco 1 é o bloco tema do dia, onde hoje, especificadamente, a gente vai analisar o interessantíssimo tema justa causa. Acredito que você, enquanto empregado, ou até mesmo tendo um empregado, já teve dúvida se um determinado comportamento pode ser enquadrado ou não como justa causa. O bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, onde carinhosamente eu vou ter um imenso prazer em responder as dúvidas enviadas por vocês, telespectadores. E por fim, o terceiro e último bloco é o bloco X da questão. E como é o bloco X da questão? Analisaremos como que o tema do dia, em especial hoje, justa causa, como esse tema cai nas provas do exame de ordem. Segura um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai analisar as questões relevantes sobre justa causa, como, por exemplo, chegar atrasado e outras faltas. Até daqui a pouquinho. É isso aí, pessoal. Retomando a questão. Será que chegar atrasado, por si só, isso é ou não uma justa causa? Esse é o nosso tema do dia. Justa causa. Tudo que envolve a justa causa, requisitos, exemplos, vamos analisar esse importantíssimo tema de direito do trabalho. Bom, vamos começar com uma introdução. Em primeiro lugar, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, traz a expressão rescisão do contrato. Rescisão do contrato de uma forma genérica, sem trazer as espécies. Mas, basicamente, temos três grandes formas de extinção do contrato de trabalho. A primeira forma é o que a gente chama de resilição do contrato de trabalho. E o que significa a resilição do contrato de trabalho? É a extinção do contrato de trabalho sem a prática de uma falta grave, sem a prática de uma justa causa. E temos três espécies de resilição do contrato. A despedida sem justa causa, o pedido de demissão e o distrato, quando ambas as partes queiram por fim motivadamente aquele contrato. Segunda forma, aí sim, interessa bastante para a gente hoje, a resolução do contrato de trabalho. E o que significa a resolução do contrato de trabalho? É a extinção do contrato de trabalho com a prática de uma falta grave, com a prática de uma justa causa. E quais seriam as espécies de resolução do contrato de trabalho? Temos a despedida por justa causa, temos a rescisão indireta ou a despedida indireta, que é a falta grave ou justa causa patronal, e a terceira forma, que é a culpa recíproca, quando ambas as partes, por prática de falta grave, uma falta grave simultânea, isso gera a extinção do contrato. E como terceira espécie, temos a rescisão propriamente dita, que é uma expressão que a gente encontra no diploma consolidado. E a rescisão é quando ocorre, por exemplo, uma nulidade. Um grande exemplo que a gente pode mencionar é a contratação pela administração pública sem concurso público. Isto ofende a regra do concurso público, prevista lá no artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição. E o que a administração pública, nesse caso, tem que pagar ao empregado ou ao trabalhador? A contraprestação salarial e os depósitos do FGTS. É o que estabelece a súmula 363 do TST. Ok? Mas voltando ao nosso tema do dia. Agora que nós temos enquadramento, a justa causa, ela está dentro do subtema resolução do contrato de trabalho quando há a prática da falta grave da justa causa. Bom, a primeira coisa que é importante nós analisarmos sobre justa causa é quais são os requisitos que ensejam, por exemplo, o empregador despedir o empregado por justa causa. Vamos analisá-los? Pensamento positivo, ânimo firme? Vamos lá.
Primeiro requisito. O primeiro requisito é a gravidade da falta. Ou seja, como o próprio nome fala, a justa causa, e hoje prevalece o entendimento que a justa causa é sinônimo de falta grave, embora haja discussão, mas a falta ela deve ser grave. Só que na análise da gravidade da falta, o que é importante a gente mencionar? O juiz ele tem que analisar uma série de situações, uma série de requisitos. Por exemplo, o juiz ele vai analisar o grau de instrução do empregado e do empregador, o local da prestação de serviços, qual é a função a ser exercida. Deixa eu explicar melhor. Em alguns locais de trabalho, parem para pensar um pouco, um eventual xingamento que num meio mais formal, um meio em que o ambiente de trabalho exige um grau de instrução maior, eventualmente isso por si só pode caracterizar uma justa causa. Agora, numa construção civil, no meio rural, conseguem visualizar que o magistrado trabalhista, ele vai relativizar isso? Então, na prática de falta grave, a falta ela tem que ser grave, que é o primeiro requisito, o juiz ele vai analisar uma série de questões. Usos e costumes, meios, local de trabalho, grau de instrução do empregado e do empregador, a condição econômica do empregado e do empregador, mas a falta deve ser grave, é o requisito da gravidade da falta, ok? Segundo requisito. O segundo requisito é a proporcionalidade da pena. E agora a gente pode entrar naquela questão, aquela pergunta que eu deixei no ar. Será que um simples atraso, um atraso de poucos minutos, isto por si só, pode caracterizar uma falta grave? Logicamente que não. Não haveria a proporcionalidade da pena. Ou seja, no máximo, chegar atrasado levaria a uma advertência verbal ou a uma advertência escrita, que é o que a gente chama de admoestação. Ou eventualmente, assim, exagerando uma suspensão, mas jamais um simples atraso, isso pode gerar uma falta grave, uma justa causa por si só, ok? Então esse segundo requisito é o requisito da proporcionalidade da pena, que é o que a doutrina chama de princípio da dosimetria da pena. E nesse tema, dentro do poder empregatício patronal, temos o poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. Dentro do poder disciplinar, quais são as penalidades que o empregador ele pode aplicar ao empregado? Vamos a ela. Primeira é a advertência. Advertência verbal escrita, que é o que a gente chama de admoestação. Segunda é a suspensão disciplinar, que segundo o artigo 474 da CLT, não poderá exceder 30 dias consecutivos. E por fim, a terceira penalidade, que é a mais grave, é a despedida por justa causa. Portanto, e como fala o professor Maurício Godinho Delgado, o ideal é o empregador ter o caráter punitivo pedagógico na aplicação das faltas, das penalidades em relação às faltas. Ou seja, o ideal é primeiro aplicar a advertência, depois aplicar a suspensão e, por fim, despedir por justa causa. Dá uma chance para que o empregado faça o seu enquadramento e a sua adequação e ajustamento de conduta perante as normas daquela empresa. Então, repetindo, quais são as 3 penalidades que o empregador pode aplicar ao empregado dentro do seu poder disciplinar? Advertência, suspensão e, por fim, a despedida por justa causa. Tudo bem? Então vamos lá, analisamos a gravidade da falta e a proporcionalidade da pena. Um terceiro requisito é muito importante, principalmente para você que está prestando as provas do exame de ordem. É a imediatidade ou imediaticidade. E o que é isso? Logo após o conhecimento e a apuração da falta, o empregador tem que aplicar imediatamente aquela pena. Conheceu a falta, apurou a falta, a despedida por justa causa deve ser imediata, sob pena de perdão tácito. Agora, lógico, há uma discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, qual é o tempo para caracterizar ou descaracterizar
a imediatidade ou imediaticidade. Não há um critério, cai na casuística, no caso concreto, é o magistrado que vai ter que analisar. Mas o ideal é, conheceu, apurou a falta, tem que aplicar a despedida por justa causa imediatamente. Continuando, um outro requisito importante mencionado pela doutrina é o que a gente chama de non bis in idem, ou proibição do bis in idem. E o que é isso? É a proibição da dupla punição pelo mesmo fato. Ou seja, o empregado praticou uma determinada falta. Vai lá o empregador, aplica, por exemplo, a suspensão. O empregado volta da suspensão, o empregador fala, quer saber de uma coisa? Aproveitando o ensejo, eu vou te dispensar por justa causa. Certo ou errado? Errado. Está errado pela proibição do bis in idem ou pelo non bis in idem. Tudo bem? Próximo requisito. Eu tenho que ter uma vinculação entre a penalidade aplicada e a falta. E nessa linha também de raciocínio, eu não posso ter uma alteração prejudicial de penalidade aplicada. Querido telespectador, deixa eu explicar melhor o que é isso. Vejam bem, imagina que, por exemplo, em uma determinada falta, num primeiro momento, o empregador decide suspender. E aí ele fala, não, pensando melhor, em vez de suspender, eu vou alterar a punição para despedida por justa causa. Não é possível. Essa alteração que a gente chama de in melius, ou prejudicial, melhor dizendo, alteração in pejus, que é a alteração prejudicial, essa alteração in pejus, ela não é possível. O que é possível é a alteração, aí sim, in melius. E o que é a alteração in melius? É a alteração mais benéfica. Ou seja, é a vinculação da falta e a penalidade aplicada, e não pode haver a alteração prejudicial dessa penalidade. Tudo bem? Próximo requisito, e aí também importante, é o que a gente chama de elemento objetivo da aplicação da justa causa. O elemento objetivo é a tipicidade da conduta. Como assim tipicidade da conduta? Não pode haver criação de falta grave pelo empregador. Não, isso não é possível. Todas as faltas graves possíveis de serem aplicadas e que ensejarão a justa causa têm a previsão específica no ordenamento jurídico vigente. Vamos dar um exemplo. Imaginem, por exemplo, um empregado que abandona o emprego. Se o empregado ele abandona o emprego, é cabível a aplicação da despedida por justa causa? É cabível. Porque o artigo 482 da CLT prevê expressamente o abandono de emprego como hipótese de despedida por justa causa. Portanto, é o que a gente chama de princípio da taxatividade ou da legalidade em relação à justa causa. E o que é isso mesmo? Todas as hipóteses que dão ensejo, que têm o condão de levar à extinção do contrato de trabalho por justa causa, essas hipóteses estão expressamente previstas em lei. Ok? E por fim, um outro requisito também muito importante para a aplicação da justa causa é a conduta dolosa ou culposa, que é o que a gente chama de elemento subjetivo. Ou seja, o empregado pratica sim a falta grave, mas essa falta grave praticada, ela deve ser praticada ou com dolo, que é o comportamento intencional, ou por culpa, nas suas modalidades, imprudência, negligência ou imperícia. Qual é a interpretação a contrário ao senso disso? Se não houver nem culpa e nem dolo, não é possível a aplicação da despedida por justa causa. Tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar? Então analisamos, fizemos a introdução do tema e analisamos quais são os requisitos cumulativos para que o empregador possa aplicar a despedida por justa causa. Vale ressaltar aqui, é importante a gente memorizar isso, que esses requisitos eles são cumulativos e não alternativos. Eles são cumulativos sim, e o ônus da prova em audiência, de quem que é? É do empregador. A gente até brinca na prática, entre os advogados trabalhistas, que é, entre aspas, quase que missão impossível a gente comprovar uma justa causa em audiência. Por quê? Porque todos esses requisitos são cumulativos, e se o juiz do trabalho verificar
que há uma falha na comprovação em relação a algum daqueles requisitos, o magistrado ele converte a despedida por justa causa em despedida sem justa causa e condena a empresa, condena o empregador a pagar todos os haveres trabalhistas decorrentes de uma despedida sem justa causa. Saldo de salário, aviso prévio, 13º, descanso semanal, férias, fundo de garantia e assim por diante. Ok? Vamos analisar agora algumas das principais hipóteses de justa causa. E a gente vai analisar como base, é importante a gente frisar isso também, o importante artigo 482 da CLT. O artigo 482 da CLT, ele elenca, ele traz quais são as hipóteses de despedida por justa causa. E como nós vimos, a República Federativa do Brasil adotou o sistema taxativo ou legalista, ou seja, todas as hipóteses deverão estar expressamente previstas em lei. Vamos a ela? O tema é muito interessante, uma série de exemplos práticos, eu vou trazer o conceito de cada uma, inclusive com exemplos práticos e muito cobrados nas provas de exame de ordem. Vamos lá. Primeira hipótese. Primeira hipótese é o ato de improbidade. E o que significa improbidade do empregado no ambiente de trabalho? Vamos analisar a palavra. Probidade vem da ideia de honestidade. Improbidade é a desonestidade, a fraude, a má-fé. Ou seja, é algum comportamento do empregado que, por fraude e má-fé, causa um prejuízo patrimonial ao empregador ou ao terceiro, isso em decorrência do próprio ambiente de trabalho. Qual seria exemplo de ato de improbidade? Olha, um exemplo muito comum, e acontece bastante na prática, quando eu der esse exemplo você vai reconhecer, é o furto ou roubo de bens da empresa. Mais comum o furto, né? Porque o roubo exige a violência ou a grave ameaça. Então, no caso, é o furto. Furto de bens da empresa. Furto de bens da empresa consubstancia o que a gente chama de ato de improbidade, que é a desonestidade, a fraude, a má-fé no ambiente de trabalho. O que mais? Falsificação de documento. Imagine um empregado que ele falsifica um documento para ter obtenção de alguma vantagem e isso leva de uma forma direta ou indireta prejuízo patrimonial ao empregador ou a algum terceiro relacionado àquele ambiente de trabalho. Ato de improbidade, isso está no próprio artigo 482 da CLT. Ok? Outra hipótese, incontinência de conduta. Gente, incontinência de conduta vem acontecendo bastante na prática. Vem acontecendo bastante na prática e isso vem caindo bastante também em provas. O que significa incontinência de conduta? É o desregramento comportamental, ou seja, é um comportamento incorreto do empregado ligado à vida sexual que traga algum tipo de perturbação no ambiente de trabalho. Como assim? Imagine, por exemplo, empregado, e é o que vem ocorrendo bastante, veicule e-mails pornográficos no ambiente de trabalho. Hoje prevalece o entendimento, inclusive da doutrina e dos tribunais trabalhistas, que o e-mail pessoal não pode ser fiscalizado pelo empregador. De outra sorte, o e-mail corporativo, ele pode sim ser fiscalizado livremente pelo empregador. Então imagine a seguinte situação, o empregador vai lá, fiscalizando o e-mail corporativo, descobre que o empregado está veiculando e-mails pornográficos. Isso enseja a despedida por justa causa, por incontinência de conduta, que é o desregramento comportamental ligado à vida sexual do empregado. O que mais que a gente pode enquadrar também como exemplos? Atos de pedofilia, assédio sexual, atos de pedofilia, assédio sexual, ensejam também a incontinência de conduta. Uma próxima hipótese, mau comportamento. Tome cuidado, não confunda a incontinência de conduta com mau comportamento. A incontinência de conduta, ela, como nós vimos, é o desregramento comportamental ligado à vida sexual. Então, dica de prova e dica de memorização.
Leu incontinência de conduta, tem que vir o que na sua cabeça? Esse viés sexual. De outra sorte, o mau procedimento também é um desregramento comportamental, um comportamento incorreto, mas um comportamento incorreto que atinge a moral não ligado à vida sexual. Vamos deixar bem claro isso. Incontinência de conduta ligado à vida sexual. Mau procedimento também é o desregramento comportamental, mas que atinge a moral não ligado à vida sexual e que também traga uma perturbação no ambiente de trabalho. Deixa eu explicar melhor. A gente pode utilizar como exemplos de mau procedimento, por exemplo, aquele empregado que destrói equipamento da empresa. É uma situação infelizmente muito comum. Empregado destrói equipamento da empresa, deixa uma chave de propósito, utiliza o equipamento fora do padrão do homem médio. Nesse caso, é um mau procedimento. Outro exemplo, um empregado que ele é pego portando drogas no ambiente de trabalho. Se ele é pego portando drogas no ambiente de trabalho, é um exemplo, sem dúvida nenhuma, de mau procedimento. Então não confundam, reiterando, a incontinência de conduta com o mau procedimento. Próxima hipótese. Uma próxima hipótese que a gente pode mencionar, e que também é bem bacana, é a hipótese da indisciplina e da insubordinação. Indisciplina e insubordinação. Qual é a diferença? A indisciplina é um descumprimento de uma ordem geral. Por exemplo, de portaria, ordem de serviço, circular. Já a insubordinação é um descumprimento de uma ordem pessoal. Então olha que interessante, a indisciplina, descumprimento de ordem geral, e a insubordinação, descumprimento de ordem pessoal. Uma ordem direta pessoal do superior hierárquico em relação àquele empregado, isso caracteriza a insubordinação. Então indisciplina não confunde com insubordinação. Um outro exemplo também, que é importante a gente estudar, que é muito cobrado em prova, é a condenação criminal transitada em julgado, desde que não tenha havido suspensão da execução da pena. Então perceba aqui que o texto exige 3 requisitos cumulativos. Eu tenho que ter, primeiro, sentença penal condenatória, segundo, trânsito em julgado, e terceiro, desde que não tenha havido sursi, que é a suspensão da execução da pena. Ok? E com isso, a gente encerra esse nosso primeiro bloco, o bloco tema do dia. Vimos os principais requisitos e as principais hipóteses que caracterizam a despedida por justa causa. Segura só um pouquinho, que no próximo bloco iremos ao Pergunte ao Professor com outras informações também importantes. Até daqui a pouco. Chegamos ao bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor, onde eu responderei as perguntas enviadas por você. Mande para nós as nossas dúvidas. provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Vamos às perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta. Professor Leone, eu tenho uma curiosidade. Tem alguma falta grave que pode ser cometida pelo empregador? E se existe alguma, o que o empregado deve fazer caso o empregador cometa? Bom, vamos lá. São 2 perguntas nesta primeira pergunta. O colega perguntou se existe alguma falta grave praticada pelo empregador. Existe. É o que a gente chama de rescisão indireta ou despedida indireta do contrato de trabalho. E o que é isso? Essas hipóteses estão previstas lá no artigo 483 da CLT e caracterizam a falta grave patronal, a justa causa patronal. Existe um rol lá de faltas graves praticadas pelo empregador que ensejam esta rescisão indireta ou despedida indireta do contrato de trabalho, e isto leva ao que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora perceba o seguinte, e é importante ressaltar isso. O artigo 482, ele cuida da despedida por justa causa do empregado.
E o artigo 483 da CLT cuida da falta grave patronal, que é a rescisão indireta ou despedida indireta do contrato de trabalho. Para ficar mais didático, quais seriam exemplos de faltas graves que ensejariam esta rescisão indireta ou despedida indireta do contrato de trabalho? Bom, a gente pode mencionar descumprimento de obrigações contratuais. Existe um exemplo que é muito mencionado pela doutrina, que é o que a gente chama de mora contumaz. E o que é esta mora contumaz? É o atraso ou a sonegação do salário por um período igual ou superior a 3 meses. É o que fala o decreto 368 de 1968, lá no seu artigo 2º, ele menciona esse conceito de mora contumaz, esse atraso no pagamento do salário por um período igual ou superior a 3 meses. E nesse caso, temos um exemplo de rescisão indireta ou despedida indireta do contrato de trabalho. Um outro exemplo é quando, por exemplo, o empregador, ele trata o empregado com rigor excessivo. Deixa eu dar um exemplo. Hoje vem ocorrendo muito, na prática, empregadores que tratam o empregado com rigor excessivo, no que atine, no que concerne, relacionado à proibição de idas ao banheiro, de idas ao toalete. Então teve um caso até prático, de um empregador, era uma empresa de telemarketing, e o empregador proibia as funcionárias de irem ao banheiro. Teve um outro caso de uma proibição quase que total. Vejam bem, ele estipulava horários. Então, no período da manhã era, por exemplo, das 9 às 9h15 e no período da tarde, das 15 às 15h15. Fora disso, não poderia ir no banheiro sob pena de advertência, suspensão e até despedida por justa causa. Não preciso nem falar que isto é um rigor excessivo e leva à rescisão indireta ou à despedida indireta do contrato de trabalho. Um outro exemplo que é muito mencionado pela doutrina, também de rescisão indireta e despedida indireta, é, por exemplo, quando o empregador exige serviços do empregado alheios ao que foi contratado. Tivemos um caso, por exemplo, de um empregado que trabalhava em um supermercado e ao final do expediente ele tinha que lavar os banheiros do supermercado. Vejam bem, com todo respeito ao tipo de atividade, lógico, mas ele foi contratado para ser caixa de supermercado. Ele não pode, ao final do expediente, ser obrigado a ser coagido a lavar os banheiros lá do supermercado. E nesse caso, o que o empregado ele tem que fazer? Se ele sofre uma falta grave praticada pelo empregador, ele tem que entrar com uma reclamação trabalhista, pleiteando a rescisão indireta ou a despedida indireta do contrato de trabalho. E aí, nesse caso, ele vai ter direito a todas as verbas como se fosse uma despedida sem justa causa. Ok? Vamos à próxima pergunta. Professor, quais são os requisitos para empregador despedir o empregado por justa causa? Bom, nós vimos isso, né? Só repassando, o colega perguntou quais são os requisitos para que o empregador ele possa aplicar a penalidade mais grave no dia de trabalho, que é a penalidade da despedida por justa causa. Primeiro requisito, gravidade da falta. A falta ela deve ser grave, isso tem que ser muito bem memorizado, isso cai bastante, é muito cobrado. Gravidade da falta. A falta tem que ser grave a tal ponto de ensejar a despedida por justa causa. Mas nesse caso, nessa gravidade da falta, como no próximo requisito, que é a proporcionalidade da pena, o juiz analisa uma série de fatores. O meio ambiente do trabalho, condição econômica e social do empregado e do empregador, e assim por diante. Terceiro requisito, melhor dizendo, segundo, né? Vimos a gravidade da falta, o segundo requisito, proporcionalidade da pena. Perceba que um requisito é decorrência do outro. A gente tem a falta grave e, nesse mesmo ensejo, a pena deve ser proporcional a esta falta grave. É o que a doutrina chama de princípio da dosimetria da pena. Terceiro requisito, a imediatidade ou a imediaticidade, ou seja, da apuração e conhecimento da falta grave, o empregador deve imediatamente aplicar a falta grave.
sob pena de perdão tácito, que é um outro requisito também, a ausência de perdão tácito. Vamos repassar. Gravidade da falta, proporcionalidade da pena e a imediatidade ou imediaticidade. Próximo requisito é o non bis in idem, ou a proibição do bis in idem, que significa a dupla punição pelo mesmo fato. Isso não é possível. Para cada fato, uma penalidade a ser aplicada. Próximo requisito, a inalterabilidade da punição. Ou seja, em sendo aplicada uma punição, não pode ter alteração prejudicial, alteração impégios. E com base nesse requisito, um outro requisito também, a vinculação da pena aplicada em relação àquela falta cometida. Um outro requisito é a tipicidade da conduta. Como eu falei, a República Federativa do Brasil adotou o princípio da taxatividade ou da legalidade. Todas as hipóteses previstas de falta grave, de justa causa, estão expressamente delineadas na lei. Não pode haver uma criação patronal de hipótese de falta grave ou justa causa. E por fim, que é o que a gente chama de elemento subjetivo da justa causa, é a conduta dolosa ou culposa. Ou seja, o dolo, que é o comportamento intencional, e a culpa em uma das suas três modalidades: imprudência, negligência ou imperícia. Dica: você que está nesse árduo caminho rumo à aprovação, memorize esses requisitos. Eles são muito cobrados e muito importante também se eventualmente você escolher a segunda fase em direito do trabalho no seu exame de ordem. Pensamento positivo, ânimo firme, paciência, perseverança, muita dedicação, fé inabalável em Deus, com certeza você vai atingir os seus objetivos. Próxima pergunta. Professor, a partir de quantas faltas injustificadas fica caracterizado o abandono de emprego? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. E é uma dúvida que acredito que você, telespectador, já teve. Quando que um empregado pode ser despedido por justa causa pelo motivo de abandono de emprego? O abandono de emprego, se não é o motivo mais famoso, é, sem dúvida nenhuma, um dos motivos mais conhecidos. Nessa linha de raciocínio, a gente tem que diferenciar o abandono de emprego da desídia. Como assim abandono de emprego da desídia? A desídia significa o desleixo, a falta de atenção, a falta de compromisso com aquele ambiente de trabalho, com as suas obrigações. E a desídia, no primeiro momento, se aproxima em muito com o abandono de emprego. Surgiu essa dúvida, e qual hoje é o entendimento que prevalece? O entendimento que prevalece é que o abandono de emprego somente será caracterizado a partir da 30ª falta injustificada e reiterada. Ou seja, se o empregado ele falta por pelo menos 30 dias consecutivos, de uma forma injustificada, ele vai ser mandado embora por abandono de emprego, caracterizando a justa causa. É uma interpretação que a gente chama de sistemático-teleológica, com base no 472, parágrafo 1º, 474, 853 e súmula 32 do TST. Com base nessa interpretação, que a gente chama de sistemático-teleológica, a partir da 30ª falta injustificada e reiterada, isso caracteriza o abandono de emprego. Faltas reiteradas, mas não contínuas, ensejam a desídia, e isso também leva a despedida por justa causa. Mas a desídia não tem essa continuidade, esses 30 dias consecutivos que a gente verifica no abandono de emprego. Então a desídia, que é o desleixo, a falta de atenção, são faltas justificadas, injustificadas, reiteradas, mas não contínuas. E o abandono por pelo menos 30 dias consecutivos. Qual é um comportamento patronal? O que o empregador deve fazer para se resguardar de uma eventual reclamação trabalhista, alegando a conversão da despedida por justa causa em despedida sem justa causa?
O ideal é a comunicação ao empregado de convocação de retorno ao ambiente de trabalho. Hoje vem prevalecer o entendimento que não é considerada válida a comunicação feita em jornal de grande circulação. Por quê? Porque o empregado ele não tem a obrigação de ler todos os jornais de grande circulação. Ah, mas espera aí. Então, como que o empregador ele vai fazer para caracterizar o abandono de emprego? Ele tem que comunicar ou por telegrama, ou por carta com aviso de recebimento, ou até por notificação extrajudicial. Normalmente a gente dá o conselho assim para o empregador. Manda pelo menos uma vez por semana um telegrama, uma carta com AR, com cópia para você, e isso vai consubstanciar, vai caracterizar o abandono de emprego. Ok? Próxima pergunta. Professor Pereira, o assédio moral pode ser considerado falta grave pelo empregador? Olha, essa é uma questão moderna, uma questão que não tem previsão na consolidação das leis do trabalho. Vale a pena mencionar e aqui ressaltar que a CLT é o Decreto-Lei 5452 de 43. Ela foi instituída na era Vargas, no Estado Novo, e a base da consolidação das leis do trabalho é a Carta del Lavoro de 1927 do direito italiano. Então temos, sem dúvida nenhuma, um aspecto de fundo do regime corporativista da CLT e, naturalmente, um diploma muito bom, muito elogiado, mas está desatualizado em relação à evolução das relações trabalhistas, à evolução da sociedade moderna. E um assunto da ordem do dia é o assunto assédio moral. O assédio moral nós importamos lá da Europa e, conceituando até de uma forma simples, até para facilitar a compreensão e que a exposição fique didática, o que é o assédio moral? O assédio moral é o terror psicológico no ambiente de trabalho. Esse conceito a gente encontra muito na doutrina e também na jurisprudência, assédio moral como terror psicológico no ambiente de trabalho. É um terror psicológico praticado de forma reiterada, de forma constante, e isso vai minando a autoestima do empregado. Explicando melhor. Eu acho que ninguém tem dúvida, todo mundo que está assistindo, que o trabalho dignifica o homem. É uma frase que já é ventilada há muito tempo e realmente trabalhar é muito importante. É muito bom trabalhar e isso traz uma dignidade. A partir do momento que o empregador ele começa a praticar atos que vão minando a autoestima do empregado em relação ao seu trabalho, isso é o que a gente vai caracterizando o assédio moral como terror psicológico. Vamos dar alguns exemplos de assédio moral. Tem um exemplo que é clássico, que é um exemplo que a gente chama de técnica de isolamento. Como assim técnica de isolamento? Tivemos casos já da prática de que o empregador ou superior hierárquico, ele fala com todo mundo na empresa, menos com aquele determinado empregado. Então, por exemplo, bom dia, passa batido, bom dia. Só se comunica com aquele empregado mediante papel, mediante bilhete. Isola o empregado. Já teve casos de empregado que ele foi isolado para ficar do lado do almoxarifado. Então ele tinha que ficar lá, ele ficava isolado de todo mundo. Teve um outro caso também que chegou no cúmulo do empregador tirar a mesa de trabalho. Então o empregado ele compareceu para trabalhar, não tinha mesa lá para trabalhar. E isso vai caracterizando o assédio moral. E hoje, qual é o entendimento que vem prevalecendo em relação ao assédio moral? Embora não haja previsão legal, e realmente não há, por interpretação sistemática, teleológica, e até por aplicação subsidiária do direito comparado. Hoje é possível a gente aplicar o direito comparado, o direito estrangeiro, o direito alienígena, ao ordenamento jurídico brasileiro. E a autorização está no artigo 8º caput da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, com base até nessa aplicação do direito comparado, se o empregador praticar o assédio moral, quais seriam as consequências? O assédio moral caracteriza-se hipótese de despedida indireta ou rescisão indireta do contrato de trabalho, seria a falta grave, a justa causa patronal, o que é cabível. O ajuizamento de uma reclamação trabalhista,
pleiteando-se esta rescisão indireta ou despedida indireta do contrato de trabalho, e ele vai ter direito a todas as verbas correspondentes a uma despedida sem justa causa. E mais, além disso, é perfeitamente cabível o pedido na Justiça do Trabalho de danos morais. Danos morais decorrentes deste assédio moral. Então, repassando para você frisar, se o empregado é vítima de assédio moral, e isto é comprovado, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, pleiteando a rescisão indireta ou a despedida indireta do contrato de trabalho, e mais, danos morais. Danos morais, porque ele teve ofensa aos seus direitos da personalidade, os direitos extrapatrimoniais. Só alegria, vamos continuar os estudos, vamos lá, próxima pergunta. Professor, a embriaguez pode ser considerada a justa causa do empregado? Olha, um tema também muito interessante, da ordem do dia. Temos uma visão tradicional da matéria e uma visão moderna da matéria. Vamos fazer aqui a exposição de forma didática. Qual é o entendimento tradicional em relação à embriaguez? A CLT menciona duas formas de embriaguez: a embriaguez habitual e a embriaguez em serviço. E vale a pena ressaltar que quando o texto fala em embriaguez, a embriaguez não é aplicada somente a bebidas alcoólicas, mas também a outras substâncias entorpecentes. Os empregados, eles cada vez mais estão sendo pegos portando drogas no ambiente de trabalho. E muitas vezes até acabam caindo nesse vício pela questão do estresse, da pressão e tudo mais. Então não é somente em relação a álcool, mas também, por exemplo, cocaína, maconha, LSD, hoje o crack vem crescendo muito no ambiente de trabalho também. Em todas essas formas de embriaguez, qual o entendimento tradicional que a gente tem? O entendimento tradicional é que é a hipótese, sim, de despedida por justa causa. Embriaguez habitual trouxe reflexos para o ambiente de trabalho, o empregado ele pode ser despedido por justa causa, por embriaguez habitual. Agora, para pensar um pouquinho. A gente não pode entrar no mérito, e um erro muito comum que a gente faz é julgar as pessoas. A gente não pode julgar as pessoas do porquê que ela se embriagou, etc., não é do mérito. Qual é a questão a ser analisada? Se o empregado, pelo motivo A, ou pelo motivo B, ou pelo motivo C, ele acabou se tornando, tendo esse quadro de embriaguez. E essa embriaguez, ela é habitual, e isso traz reflexos negativos ao meio ambiente de trabalho. Qual o entendimento moderno que vem surgindo? Que esse embriaguez habitual é uma doença. E se é uma doença catalogada no Código Internacional de Doenças, o código F10.2, Síndrome da Dependência do Álcool, na Organização Mundial da Saúde, encarando a embriaguez habitual como doença, qual será o resultado? A suspensão do contrato de trabalho para tratamento daquele empregado, depois ele retorna e a empresa dá uma chance àquele empregado. É o que a gente chama de responsabilidade social da empresa, função social da empresa e função social do próprio contrato de trabalho. E para finalizar, tem a embriaguez em serviço. Aí aqui, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas são praticamente implacáveis. Muitas vezes, uma única embriaguez em serviço, a depender da atividade do empregado, ele pode sim ser mandado embora por justa causa. Então a embriaguez habitual, comportamento reiterado, e a embriaguez em serviço, muitas vezes uma única vez, pode ensejar a despedida por justa causa. Cuidado, festas de fim de ano, aqueles almoços e tudo mais, toma cuidado que muitas vezes isso pode prejudicar a sua relação com aquele vínculo empregatício. Tudo bem? Com isso finalizamos as respostas às perguntas enviadas e agora a gente vai para o nosso terceiro e último bloco. Qual é o terceiro e último bloco? O X da questão. Como que a justa causa vem caindo no exame de ordem? Até daqui a pouquinho, importante esse bloco para a fixação da matéria estudada.
É isso aí, pessoal. Chegamos no nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Vamos analisar como o tema justa causa ele é cobrado no exame de ordem. Vamos às questões? Vamos lá, primeira questão. A primeira questão caiu no exame 2008.2. Antônio, contratado como vigilante noturno de uma instituição financeira, abandonou em 2 oportunidades distintas, sem justificativa, seu posto de trabalho por cerca de 30 minutos para resolver questões particulares, fato comprovado por testemunhas. Na situação hipotética apresentada, a atitude de Antônio para fins de despedida por justa causa, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, é considerada. Então vejam, vigilante, ele abandonou 2 vezes o posto. Vamos lá, vamos ver. Alternativa A. A alternativa A fala de abandono de emprego. Esta alternativa ele está errada. Errada por quê? A gente não pode confundir a desídia com o abandono de emprego. Lembra que eu falei? A desídia é uma falta grave também, mas demonstra o descompromisso, demonstra a falta de atenção, o relaxo, o desleixo. Esta é a desídia, a desatenção, a falta de compromisso. Já o abandono de emprego é algo reiterado e contínuo, que não se confunde com a própria desídia. Esse empregado, ele praticou falta grave? Isso é inequívoco, isto é inegável. Sendo vigilante, abandonando o emprego por 2 vezes, no primeiro momento poderia pensar em abandonando de emprego, ou melhorar, abandonando o posto de trabalho por 2 vezes, isso poderia levar ao entendimento de abandono de emprego. Porque você poderia fazer a associação. Abandono de emprego, abandono de trabalho, a mesma coisa. Não é hipótese de abandono de emprego, porque o abandono de emprego é algo injustificado, reiterado e constante e consecutivo. Já a desídia é a falta de compromisso. Portanto, não é o abandono de emprego. Ok? Próxima alternativa, alternativa B, ato de improbidade. Esta alternativa ele está errada. Errada por quê? A improbidade significa a desonestidade, a fraude, a má-fé, algum comportamento do empregado nesse sentido que ocasione prejuízos patrimoniais ao empregador ou ao terceiro relacionado àquele ambiente de trabalho. Por exemplo, furto ou roubos de bens da empresa, etc. Não é ato de improbidade, porque não significa a desonestidade, a fraude, a má-fé no ambiente de trabalho. Próxima alternativa, a alternativa C, ato de indisciplina ou de insubordinação. Esta alternativa está errada também. Errada por quê? A gente não pode confundir, como eu expliquei, a indisciplina com a insubordinação. Indisciplina, descumprimento de ordens gerais do empregador, circulares, portarias, ordens de serviço. De outra sorte, a insubordinação é o descumprimento de ordens pessoais dirigidas pelo próprio empregador ou pelo superior hierárquico. Eu até brinco em aula, eu passo um macete para os alunos nesse sentido. Indisciplina, ligar a ordens gerais. E insubordinação, ligado a ordens pessoais. É ruinzinho, mas acaba ajudando a memorização desta diferenciação. E aí, por fim, a alternativa D, desídia no desempenho de suas funções. Essa alternativa ela está correta. Esta alternativa correta é a desídia, que é a falta de comprometimento, a falta de compromisso, a desatenção, isso. Desídia não se confunde com o abandono de emprego. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos à próxima questão? Próxima questão. Caiu no exame 2008.2. Vamos lá. A direção da empresa Vale Verde Limitada divulgou, por meio de circular interna,
a proibição de fumar nos ambientes fechados da empresa, tendo sido estabelecidos locais específicos para a prática do tabagismo. Jorge, empregado da empresa Vale Verde Limitada, fumante há mais de 20 anos, descumpriu tal norma e por diversas vezes foi flagrado fumando nos ambientes fechados da empresa, tendo sido nessas ocasiões advertido pelo empregador. Uma situação comum da ordem do dia. Vamos lá? Considerando a situação hipotética acima e com base na legislação trabalhista, assinale a opção correta. Alternativa A. A atitude de Jorge, que se caracteriza como incontinência de conduta ou mau procedimento, constitui motivo de dispensa por justa causa. Esta alternativa está errada. Errada por quê? Como nós vimos, não podemos confundir a incontinência de conduta com o mau procedimento. Ambas as hipóteses representam desregramento comportamental. Mas a incontinência de conduta, ela é ligada à vida sexual do empregado. Já o mau procedimento, ele é relacionado a um desregramento comportamental que atinge a moral, mas não ligado à vida sexual. Portanto, não é nem incontinência de conduta e nem mau procedimento. Alternativa errada. Próxima alternativa, a B. A atitude de Jorge não se caracteriza como desobediência à determinação do empregador, dado o grau de dependência em relação ao cigarro, já que ele é fumante há mais de 20 anos. Esta alternativa está completamente incorreta. Não tem sentido um critério de pelo fato ele ser fumante há pouco tempo ou há muito tempo. Isso em tese é irrelevante. O que importa é o descumprimento de ordens patronais do caso. Então essa alternativa está bem errada, está bem errônea. Próxima alternativa, alternativa C. Como a atitude de Jorge não gera prejuízo para a empresa, mas apenas desconforto para seus colegas de trabalho, ele não pode ser punido por fumar em ambientes fechados da empresa. Esta alternativa ela está também incorreta. Incorreta por quê? Tem esse lado de causar transtornos às pessoas que não fumam, mas muito mais do que isso. É um descumprimento, sim, de ordem patronal, e um critério que é muito importante, e para que dê certo um estabelecimento empresarial, uma empresa, eu tenho que ter o respeito a uma relação hierárquica. Portanto, essa alternativa ela está incorreta também. E por fim, a alternativa D, o ato de fumar nos ambientes fechados da empresa constitui motivo de despedida por justa causa, por ato de indisciplina, uma vez que Jorge descumpriu uma ordem geral do empregador. Esta alternativa ela está correta. Alternativa D. É isso aí. Indisciplina, descumprimento de ordens gerais, insubordinação, descumprimento de ordens pessoais. Com isso, infelizmente, terminamos mais um programa, prova final. Foi um prazer falar com vocês. Pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos, tudo de bom e até o nosso próximo programa, prova final. Um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Bons estudos e até mais.